Maranata Desbravadores, e aí, beleza? Como é que foi a sua semana? Conta aí pra gente, comenta aí, manda no direct, manda no WhatsApp, manda no Face, fala pra nós como é que foi a sua semana. Conta pra gente, sabe aquele momento especial que tem no cantinho da unidade, onde o conselheiro pede como é que foi a sua semana? Nós, apesar de não sermos um conselheiro presencial no Clube Oceanos, nós gostaríamos muito também, né, Raíssa, de estar participando desse momento junto com vocês, de estar contando para vocês sobre a nossa história, sobre a nossa semana, estar ouvindo de vocês também. E eu deixo falar aqui uma coisa para eles, Raíssa, que eu estava morrendo de saudade do estudo bíblico. E olha, me parece que esse estudo bíblico foi feito para a unidade Pérola Negra, Raíssa. É verdade, e também para a unidade H2O. Com certeza. E para todos os outros desbravadores que nos acompanham, que não sejam do Clube Oceanos, que sejam conselheiros, tesoureiros, secretários, diretor, seja qualquer função, seja muito bem-vindo. Curta, comenta aí sobre as suas ideias, sobre as suas opiniões. Participem com a gente que vamos adorar estar ouvindo vocês. E nós falamos aqui bastante informações, mas nós esquecemos de nos apresentar. Com certeza. Eu sou o Jonathan, estou representando o estado de Santa Catarina, Associação Norte Catarinense, com a minha camisa de campo da associação. Eu venho para contrastar, meu marido, eu sou da Associação Norte Paranaense, então se tu é do Paraná, né, sinaliza aí nos comentários, interage com a gente, porque estou aí representando não só o norte do Paraná, mas também todos os paranaenses. Que bonito! Eu acredito que vamos fazer um grande povo, uma grande junção de pessoas para um único propósito só, a palavra de Deus. Isso mesmo. Nós estamos não só representando Santa Catarina, o Paraná, o Clube Oceanos, mas representando o clube no Brasil e no mundo todo e representando servos do Senhor. Estamos aguardando a breve volta de Jesus. Que assim seja. Amém! Preparado, desbravador? Então, o que tem que ser necessário para começar o nosso vídeo hoje? O nosso lenço. Isso mesmo. A nossa Bíblia. Isso. E você também pode pegar o seu livrinho que eu tenho aqui digital, mas você pode ter o presencial aí na sua casa. Então, vamos lá? Chama a vinheta! Eu sou o servo de Jesus. Parece aquele cabeçudo no meio. Desbravador, eu sou. Eu vou colocar isso. Tivemos uma vinheta diferente. Bem, desbravadores, antes de sempre estar iniciando algum estudo bíblico, antes de estar fazendo uma leitura, até mesmo da Bíblia, antes de qualquer reunião que vamos elevar o nosso pensamento a Deus, sabe qual é o fato principal importante que devemos fazer? Qual é? Orar. Ah, sim. Orar vai nos levar até o céu e vai permitir que a nossa mente esteja limpa, esteja aberta, esteja com os propósitos de Deus para que possamos entender um pouco mais sobre as revelações e as inspirações que Deus tem para nós. Bacana! Então vamos lá fazer uma oração? Vamos lá. Feche seus olhos, você que está em casa também. Vamos orar. Bondoso Deus, damos graças a Ti, Deus, porque o Senhor é bom, é misericordioso e tem nos amado a cada instante, Pai. Permita que esse estudo bíblico neste momento possa estar fazendo diferença na vida de cada um aqui. Que esse estudo bíblico possa nos mostrar a sua verdade, possa nos mostrar o seu querer sobre a nossa vida, sobre a vida de cada desbravador, a vida de cada conselheiro, de cada membro do clube de desbravadores, que a sua presença neste momento possa estar ao nosso lado, permita que possamos entender o que o Senhor quer nos falar e que possamos, Pai, ser sempre um servo bom e fiel ao seu lado. Abençoe neste momento o estudo. É isso que lhe peço, Pai, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Desbravadores, o estudo bíblico dessa semana vem trazendo o título Frequência Secreta. O que será que é? Ai, 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 se você acompanhar conosco nesse vídeo até o final dele, irá saber. Que legal. Então, ó, senta aí e fica confortável, porque hoje o estudo tá bem interessante. Tá muito bacana. E logo de cara, Raíssa, a gente tem 3 desbravadores ali. Um deles, a princípio, é capitão de unidade. E será que tem alguém assistindo nós lá de casa? Não sei não. Se tem, será? Não tô vendo ainda, hein? Comenta, compartilha aí embaixo aí pra gente ficar sabendo se tem algum capitão de unidade. Inclusive, pode até comentar qual o nome da sua unidade. Sim, e se você não é do Clube Oceanos, você também pode comentar, porque a sua interação é muito importante. Com certeza. Raíssa, algo muito importante de ressaltar sobre esses 3 desbravadores é que em cima de um desses desbravadores há um bichinho um pouco diferente do que estamos acostumados a ver. Um bichinho um pouco, posso-se dizer assim, exótico. Eu pensei que era um gato, Jonathan. Muito parecido, mas ainda não é um gato, nem um rato, nem morcego, nem sapo, nem cachorro, nem barata, Tem coelho? nem coelho. Então o que que é? Ele é o parente do macaco. O nome dele é Társio. Que legal! Muito bacana. Mas mais em breve vamos ficar sabendo um pouquinho mais sobre esse bicho que é exótico, é um bicho primata. Inclusive, Raíssa, ele está também em extinção. Então temos que... Deu de fazer pergunta, né? Nossa, sério? Infelizmente ele está passando por um momento muito delicado em sua existência. Ele tá correndo risco de... Extinção. Infelizmente está correndo risco de extinção. Um bichinho totalmente bonito, um bichinho inofensivo para nós humanos, onde tem seu instinto de vida totalmente limitado com algumas coisas da natureza. E está ficando cada vez mais difícil desse animal sobreviver na selva. E aí que fica um recadinho para todos nós, né? Deus, ele criou a natureza para que nós cuidássemos dela. E às vezes acontece de encontrarmos algumas pessoas destruindo, maltratando ou não cuidando das coisas que Deus deixou para nós. Por isso que esse animalzinho está aí com risco de extinção. E por isso também nós vamos falar sobre ele, para quando nós encontrarmos ele por aí, nós ajudarmos a proteger eles. Uma curiosidade, Raíssa, eu já vou deixando logo aqui de cara. Apesar desse olhão grande que ele tem, ele é muito sensível à luz. Sabe por quê, Raíssa? Por quê? Ele é um bicho que vive mais na parte noturna do dia. Então ele tem os olhos totalmente abertos para... Regaladões assim? Exatamente, para captar o máximo possível de luzes durante a noite. Durante o dia, aquela bolinha pretinha do nosso olho ali fica totalmente pequena. E à noite ela Que legal! se expande. Eu tô com uma curiosidade. Se eu tô ali fazendo uma caminhada noturna, tô fazendo um acampamento, e aí eu tô com a lanterna acesa e eu bato a luz no olho do Társio, o que que acontece? Ele pode ficar cego por alguns segundos. Ah, então é o que acontece também quando nós viramos a lanterna no olho de algum colega nosso. Inclusive, Raíssa, o Clube de Desbravadores Oceano orienta os desbravadores a nunca apontar a lanterna para os olhos dos demais amigos. Que bacana, porque isso serve como uma proteção. Os nossos olhos, eles são sensíveis e isso preserva a nossa visão, na verdade. Sem dúvida. Então, desbravadores, pega seu estudo bíblico, acompanhe conosco lá na página 6 um pouquinho mais sobre o que esse bichinho é capaz e o que ele pode fazer. Jonathan, fiquei sabendo que ele alcança, em média, 15 centímetros. Sim, Ou seja, Jonathan, coloca sua mão perto da câmera. O bichinho teria o tamanho da mão do Jonathan. Que bacana, né? olha a sua mão aí, desbravador. Dependendo do tamanho do desbravador, é quase o tamanho da minha mão, porque eu não sou uma pessoa muito grande, não. Porém,
Seja grande, seja pequeno, Deus criou ele com muito amor. Com certeza. E ele tem uma grande importância. Assim como você, desbravador, foi criado com muito amor por Jesus e ele também tem um propósito lindo para sua vida. Que bonito, Raíssa. Muito Verdade. legal. Muito legal. Deus usa pequenas coisas para mostrar que nós somos seres de grande importância aos olhos de um Deus que é gigante. Então, mesmo do animalzinho mais pequeno, do ser humano mais pequeno, Deus nos ama na mesma proporção. Desbravadores, acompanhem conosco na página 6, lá na segunda linha. Lá diz assim, ó: pensava-se que ele era mudo, mas hoje sabe-se que ele fala o tempo inteiro numa faixa de som humanamente inaudível. Caramba, então quer dizer que tem sons que o nosso ouvido ele não capta. Não. E lá continua ainda, complementando. É como se estivesse num canal secreto, fora do alcance dos seus predadores. Será que Deus fala e às vezes não é entendido? Será? Realmente, para nós ouvirmos a voz de Deus, nós temos que estar, atentos. Se a gente não estiver atento, a gente pode estar prestando atenção em muitas coisas, como por exemplo, no celular, nós podemos estar prestando atenção no óculos, num copo, talvez na lanterna, mas não no que Deus deseja para nós. Lá continua assim. Neste estudo, vamos conhecer como ocorre o fenômeno sobrenatural de comunicação entre Deus e o homem em uma frequência que chamamos de dom profético. Esta frequência parece não fazer sentido a quem realmente não conhece as Escrituras, mas usando a Bíblia podemos decodificar seus mistérios. Então vamos entender um pouco melhor. Para nós sabermos entender o dom profético, existe uma coisa, na verdade, duas coisas muito importantes. A Bíblia e quando nós temos a Bíblia em mãos, que é o que nós fizemos no início do nosso vídeo, que é, com Bíblia em mãos, nós oramos. O dom profético, ele foi revelado na Bíblia, onde Deus, ele falou diretamente e também usou homens para nos trazer a palavra, e o Espírito Santo, ele vai nos iluminando para entender o que ele deseja para nós. Com certeza, é isso mesmo, Raíssa. Então é muito importante, é de extrema necessidade que você acompanhe conosco o estudo bíblico, acompanhe até o final do vídeo para saber, estar ciente como conseguir ouvir a voz de Deus, como estar na mesma sintonia, como estar no mesmo canal que Deus vem falando conosco. Se nós virarmos a página das 6 para 7, nós vamos estar vendo ali no início, frequência secreta. Como Deus quer falar com você, desbravador. E olha só o que vem falando para nós. Para apontar o caminho, as formigas marcam trilhas de sinais químicos, enquanto as abelhas, além da química, também se comunicam com a dança. Conforme o número de voltas que ela dá em relação ao Sol, é revelada a direção. Olha só, cada animal se comunica de uma forma diferente. A Bíblia revela uma direção, numa só voz, numa só melodia. Então não é difícil. Deus, ele tem uma única forma de falar com você. E agora nós temos que fazer o quê? Estar dispostos a ouvir. E olha só o que eu vim falando. A Bíblia, ela, além de revelar uma direção, ela mostra o caminho. E esse caminho, ele é o próprio Jesus, a trilha da salvação. Então, desbravadores, você que está concluindo a classe de pioneiro,
este cartão também é cumprimento de alguns requisitos do seu cartão que você está fazendo aí no clube todos os domingos. Quando você vai em casa, você preenche, você faz as atividades. Então, esse estudo bíblico vai estar também te ajudando a concluir alguns requisitos, Raíssa, do próprio cartão. Olha só que coisa legal, que coisa maravilhosa. Além de estarmos aprendendo, o estudo bíblico ainda vai nos ajudar a concluir algumas classes. Olha só que bacana, hein? Já pensou ter todas as classes no seu uniforme, ter um uniforme lindo, completo, que coisa linda! E logo, se Deus quiser, nós vamos ter uma investidura e nós vamos poder colocar todas as nossas conquistas no nosso uniforme. Que coisa bacana, hein? E Raíssa, a gente falou algumas coisas sobre o Tarsus, sobre o cartão, mas você consegue me explicar sobre a inspiração das escrituras? O que significa isso? O que quer dizer isso? Talvez tenha algum desbravador em casa que também tenha essa dúvida. Você conseguiria responder para nós? Calma, desbravador, calma, Jonathan, que eu vou estar explicando tudo certinho para vocês. Lembra que no início nós falamos que o Tarsus, ele se comunica numa frequência diferente do que nós conseguimos ouvir? Sim. E aí foi relacionado com Deus, que Deus, ele se comunica conosco numa frequência. Entendeu? Mas nós nem sempre estamos ouvindo o que Deus deseja falar para nós. Por quê? Às vezes no dia a dia a gente está ocupado, atarefado, só que nós também precisamos dar um tempo dedicado para Deus do nosso dia, né? Todo dia de manhã, separar um tempinho especial ali quando você acaba de acordar para Deus falar com você numa frequência. Deus pode falar conosco por duas formas. Como? Uma forma é Ele, através da Bíblia, que Ele nos revelou, né? Onde Ele fala o que Ele deseja para a nossa vida. E nós, por meio da oração, conversamos com Ele. Que legal! Entendeu? Nós nos sincronizamos e a partir desta troca, nós entendemos o que Deus deseja para a nossa vida e quais são os propósitos dele para você, desbravador. Raíssa, posso falar então algo sobre esse contexto? Claro. Você sabe, quando tem o símbolozinho ali da Wi-Fi no nosso celular, que uma setinha fica mandando e a outra setinha fica trazendo, a gente fica recebendo? Não. Será que então seria o mesmo contexto? Uma vaca. Mano, por que eu fui falar? Não. Vai cair os dentes, olha lá no vídeo. A revelação, ela faz parte da inspiração das escrituras. Se você for olhar na página 7, a revelação é quando Deus se manifesta nos contando aquela que percebemos nas obras da criação. Aquilo que nós percebemos vem dos nossos sentidos. E quais são os nossos 5 sentidos, desbravadores? O ouvido é audição. Os olhos, visão. Nariz, olfato. Boca, paladar. E o resto é tato. Isso mesmo. É por meio desses sentidos que nós captamos, percebemos a revelação de Deus. Mas olha só o que diz. Isso que nós captamos vem dos nossos sentidos e isso também passa pela nossa consciência, aquilo que nós percebemos e identificamos da natureza, daquilo que nós estamos entrando em contato. Mas apesar da natureza revelar um Criador, às vezes a natureza ela é confusa e cheia de defeitos e morte. O que acontece aqui? Os nossos sentidos, às vezes, eles nos enganam, mostram coisas que não são reais. E por isso que Deus ele criou algo que para que nós pudéssemos sincronizar com Ele, para que pudéssemos entrar em contato com Ele, em sintonia com Ele. Assim como um Tarsus, ele se comunica com outro Tarsus. Olha só que bacana. E aí, a partir da revelação, que é o primeiro passo da inspiração das Escrituras, vem o segundo passo, que é a inspiração. Mas antes de entrarmos nisso, tem algumas questões aí no meio, né, Jonathan?
Então, desbravadores, acompanha lá com a gente lá, pega a sua Bíblia e lá embaixo, lá abaixo das inspirações das escrituras, da revelação ali, fala o seguinte, ó, pra gente acompanhar em Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 2. Vamos ler aqui e depois a gente lê na Bíblia como é que está, beleza? Acompanhe com a gente lá no estudo. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio mas nestes últimos dias falou-nos por meio do desbravador. Bíblia em mãos, Hebreus 1, versículo 1 a 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Raíssa, Legal. como é que ficou então essa primeira questão? Você pode ler pra gente? Claro, então vamos colocar a resposta. Pega a caneta e vamos lá. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Sim, eles foram inspirados por Deus para termos, olha só, a Bíblia hoje em mãos, desbravador, para você ter essa sua Bíblia aí em casa. E olha só como termina o verso. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio dos filhos. Isso mesmo, Deus ele usa várias pessoas para trazer a mensagem que ele deseja para os nossos corações. Desbravador, pegue agora lá, abra sua Bíblia em 2 Pedro 1, 21. Vamos ler novamente aqui no estudo e depois a gente lê na Bíblia, beleza? Lá fala assim: por isso a Bíblia tem vários escritores, mas o verdadeiro autor é aquele que inspira os profetas. Mãos a Bíblias. Será que é, hein? Vamos ver? 2 Pedro 1, 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Tá, essa então é a primeira etapa da revelação. Entendemos aqui um pouco sobre a revelação. Agora vamos para qual? Agora nós vamos para a parte da inspiração. E nós vamos estar aí abrindo a nossa Bíblia em Mateus 4, 4, para estar entendendo um pouco mais sobre esse assunto. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E olha só que interessante o que Deuteronômio 8:3 vem falando para complementar nosso estudo de hoje. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Compare os dois textos que foram lidos agora, onde Jesus, ele usava ou não usava o Antigo Testamento. Quanto da Bíblia nós devemos usar hoje? Primeira questão. Só o Novo Testamento, Jonathan? Não sei, Raíssa. Será? Ou toda? Ou só aquilo que eu concordo? Não, não é só o que eu concordo, porque é Deus que está falando comigo através da Bíblia, então tem que ser o que ele concorda. Entendeu? Então por isso que eu li um versículo do Antigo Testamento e um versículo do Novo Testamento? Isso mesmo, porque o Antigo e o Novo Testamento, eles foram escritos por Deus, eles pertencem à mesma Bíblia e toda ela é importante para você, desbravador. Então ela se completa. Isso mesmo, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, elas se completam e são importantes para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Então essa questão seria toda a Bíblia, correto? Isso mesmo, Tá. Se você anotou, acertou. A gente falou então, Raíssa, sobre a revelação, a inspiração. Qual que é a terceira? Isso mesmo, a terceira é a iluminação. E é aí que entra a oração, onde nós pedimos para que o Espírito Santo nos ilumine, para que os nossos sentidos não nos enganem e que só o Espírito de Deus fale ao nosso coração.
Chamamos de iluminação o divino auxílio em capacitar o leitor a compreender a revelação. Isso se faz com oração, desbravador. Para descobrir o que a Bíblia revela sobre um assunto, precisamos ler todos os textos sobre determinado assunto, comparando Isaías 28, verso 13. Abra sua Bíblia aí. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Que bacana! Então, se for para nós vermos aqui nas respostas, a primeira seria assim: um pouco aqui e um pouco ali de cada texto, com outras crenças, ou comparar com filósofos e cientistas. Jonathan, o que você acha? Bem, Raíssa, eu acredito na Bíblia toda. Então, eu sempre, quando eu tenho alguma dúvida, eu comparo um pouco aqui e um pouco ali. Um pouco no Antigo Testamento, um pouco no Novo Testamento, um pouco no Novo Testamento e mais um pouco no Novo Testamento. Eu comparo na Bíblia toda. Eu confio nela. Isso mesmo, Jonathan. Sabe por quê? Porque a Bíblia ela é completa. Deus ele colocou tudo nela que é necessário para enfrentarmos as coisas que nós vamos passar neste mundo e para nós conseguirmos achar o caminho rumo ao céu. Então a Bíblia ela é autossuficiente e tudo que você precisa você encontra nela. Que legal, desbravador. É bom nós sabermos, Raíssa, que há um Deus que mostra a nós que somos importantes no meio deste mundo onde que muitas pessoas acabam achando, Raíssa, que há algo só superficial, algo monótono, algo que logo vai acabar, mas Deus vem para nos mostrar através da Bíblia que Ele vai vir nos resgatar, vai vir nos salvar, sempre andando ao lado do Espírito Santo, sempre ouvindo a voz do Espírito Santo, sempre andando nos bons caminhos de Deus, sempre cumprindo os ideais que os desbravadores têm. Então é de extrema importância os nossos ideais. É muito legal quando a gente vai lá na frente, a gente fala o voto, a gente fala a lei dos desbravadores, a gente canta o hino dos desbravadores, que é lindo, mas tudo atrás disso tem um porém. Há algo muito mais importante do que apenas ir no clube, fazer os ideais. É algo onde que pode nos levar a um caminho justo, a um caminho honesto. E Jonathan, qual que é o nosso objetivo no meio de tudo isso? O nosso objetivo, Raíssa, está lá quando a gente vai lá na frente no clube, representar. O nosso objetivo é salvar do pecado e guiar no serviço, Raíssa. Esse é o objetivo do desbravador. Mesmo. Isso mesmo. E olha só como fica o nosso estudo para fechar nesse momento. O conjunto de livros do Antigo Testamento foi selecionado pelo profeta e escrita Esdras e os do Novo Testamento pela Igreja Cristã Primitiva, tendo em conta a harmonia com o Antigo Testamento e a autoria apostólica. Os capítulos foram criados em 1205 pelo inglês Stephen Langton. Os versículos foram criados em 1551 por Robert Estienne. Os manuscritos do Mar Morto são as cópias mais antigas do Antigo Testamento e nos mostram que o texto foi preservado ao longo dos séculos. Desbravador, agora vai ter um desafio para você. E aí, você vai encarar? Desbravador, lá no final do estudo bíblico tem uma bússola, não é como essa ou parecida como essa, é uma bússola própria para esse jogo que você provavelmente já deve ter visto. Acompanhe lá comigo, lá nos Vamos Jogar diz assim, ó: junto com a sua unidade, usando nossa bússola, descreva o que é para você observar a devoção matinal. E aí? Como é que você faria, Raíssa? Eu faria um desenho. Eu acho que também faria um desenho. Né? E você de casa, o que você faria? Mas olha só, tem que rodar lá e ver qual vai ser o desafio que vai cair para você. Às vezes, Raíssa, pode cair na forma didática de desenho, às vezes em forma de música, mímica, de poesia, escrita e entre outras atividades.
Infelizmente, eu e a Raíssa não estamos aí presencialmente, mas você, com a sua unidade, com o seu conselheiro nesse domingo, ou seja, o dia que for melhor para você, possa estar fazendo essa atividade. Vai ser uma forma muito legal e até, sabia, Raíssa, cumprimento do requisito de cartão. Desbravadores, no ano de 2014 eu fiz esse requisito de forma de desenho, Raíssa. Que legal, e o que você achou da experiência? Eu achei única, totalmente maravilhosa, algo que mexeu e me inspirou a fazer outros requisitos. Então no próximo domingo nós vamos estar aguardando vocês para ver se vocês vão cumprir o desafio que nós vamos estar lançando hoje. E já tá valendo, hein? Isso mesmo. Então, desbravadores, fica aqui a nossa deixa. Um abraço apertado em vocês. Todos vocês e todos os desbravadores do Brasil. Logo nós vamos poder estar juntos num eterno Campori. Exatamente. Desbravadores, um abraço apertado, um aperto de mão e até a próxima. Maranata, O Senhor logo vem. tchau!